E aí, pessoal, graça e paz. Glória a Deus, começando mais um culto Torre Forte, diretamente de Effingham, Illinois. Eu espero que você tenha tido um domingo abençoado. Amém? Na presença do Senhor. E a gente vai estar aqui junto pelos próximos minutos aí, se você puder estar sintonizado. Nós vamos estar orando. E eu creio que Deus vai nos abençoar através da sua santa e bendita palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, é a tua palavra que nos fortalece. É a tua palavra que é o nosso escudo. É a tua palavra que é lâmpada para o nosso caminho. É a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que é uma semente. E muitas vezes é tão pequena, mas o impacto, Senhor, que isso causa nas nossas vidas é tremendo e sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor pense através da minha mente, use as minhas cordas vocais para comunicar a tua palavra de uma forma eficaz. Desde já, coberta cada um de nós, quem está ouvindo agora, quem vai ouvir mais tarde, cobre-nos com o teu precioso sangue. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, nossas falhas. Senhor, que nessa hora possamos estar focados no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Traz revelação, desenrola o rolo. Senhor Deus, pensa através da minha mente e comunica a tua palavra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Quebrando todo jugo e removendo todo fardo, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Ok. Vocês estavam para o lado ali, agora eu consigo ver vocês aqui. Abra sua Bíblia comigo então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 6, que diz assim: Nisto vos exultais, ainda que no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias. Olha isso. Se no momento agora, se sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só essa parte, porque é importante a gente entender isso, que Jesus se revela, então, através da prova. Na prova, ele se manifesta. Na prova, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na prova, através daquilo que nós estamos atravessando, nessa hora, você pode ter uma experiência com ele que você não tinha ainda. Você pode conhecer ele de uma maneira que você ainda não conhecia. Você pode experimentar algo em relação à palavra de Deus na sua vida que você não tinha o entendimento. Olha só, essas provações são para que a prova da vossa fé, Hebreus 11, fé, certeza daquilo que se espera, convicção daquilo que não se vê. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação, o descortinar, a iluminação, na revelação de Jesus Cristo. Isso foi Pedro que falou. Agora vamos para uma passagem, um texto conhecido, que eu amo pregar essa passagem, porque tem tantas dinâmicas que a gente pode aprender, mas está lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, onde nós vemos, inicialmente foi onde a morte de João Batista. Mateus capítulo 14, nós não vamos ler o texto todo, mas eu quero pegar na parte que fala no verso 12. Então chegaram seus discípulos, os discípulos de João agora. Então chegaram seus discípulos
levaram o corpo. Deixa eu ver isso aqui, tá. Tá dando para ouvir bem aí, né? Faz um positivo assim, se estiver tudo bem. Ok? Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Olha aqui agora. Jesus, ouvindo isto, que ele havia, que ele havia sido degolado, que eles haviam sepultado seu corpo, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, porque a gente sabe que o lago ali é pequeno. O lago ali, mais ou menos, você coloca ali 20 quilômetros por 10, 11 de largura. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ele viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Eu sempre falo e enfatizo isso daqui, porque o que move, o que faz a manifestação, o que traz o mover de cura é o nível de compaixão que nós temos pela multidão. E detalhe, a multidão que não conhece, multidão que não tem entendimento, multidão que não conhece o Senhor, não conhece a palavra, multidão que está perdida. Você vê que esse texto, que essa passagem está registrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada uma delas apresenta algo, vai adicionando e acrescentando. A diferença maior, quando você vê Mateus, Marcos e Lucas, eles 3 praticamente falam a mesma coisa. Quem muda a dinâmica totalmente é João. O João. E detalhe, ele escreve depois que os apóstolos, os discípulos que escreveram Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve depois de 30 anos. Então, quando você vai para João, você tem um entendimento, porque era como se ele estivesse mostrando com o entendimento que ele tem agora, 30 anos depois, o que tinha acontecido nessa situação. Mas a dinâmica aqui de como nós lidamos com as situações, de como nós atravessamos, de como nós passamos pelas provas da vida, porque as provas vão revelar onde está firmada a nossa fé. As provas vêm, não tem como a gente orar, repreender, amarrar, nunca passar prova, nunca passar tempestade, não passar uma situação como essa. As provas sempre vêm, mas as provas também revelam onde está firmada a nossa fé, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos superar, onde nós precisamos receber a palavra e permitir que ela crie raízes. Porque você lembra, uma das passagens que nós estivemos ministrando, Marcos capítulo 4, tem muitos que recebem a palavra em solo rochoso, logo com prazer a acolhem, mas sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, sobrevindo a provação, ou a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. A palavra fica infrutífera. Nós vimos lá agora, quando a gente passar pelas provações, tem de exultar, tem de grande gozo, porque a prova da nossa fé revela Jesus no meio da prova. Então você vê a primeira situação que acontece, João Batista foi decapitado, você vê que Jesus se afasta, Jesus vai para um lugar sozinho. Eu particularmente penso que ele queria ficar sozinho, mas você vê agora em seguida Jesus viu uma grande multidão, ele é movido de compaixão e ele cura todos. Os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. A preocupação deles está em Mateus, Marcos e Lucas. Eu também acredito que eles também estavam com fome, eles estavam com Jesus já o dia todo, os discípulos também queriam comer. Jesus, porém, lhes disse, não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então, olha aqui, porque nós estamos falando de discípulos,
Nós estamos falando, a semana passada eu estive falando, lembra dos discípulos e dos apóstolos, e quando tem aquela dinâmica em relação a perdoar, que era impossível que os escândalos vinham, mas ai daqueles por quem vier, aí eles pedem para aumentar a fé deles, e Jesus volta ao princípio, ele sempre volta para aquele ponto. Qual? Se você tiver fé como um grão de mostarda. Não como a árvore da mostarda, se você tiver fé como um grão de mostarda. Se você entender que não precisa muito para você fazer um grande mover, para você ver um grande mover, para você ver um agir de Deus, você precisa ter pelo menos, só isso, um grão de mostarda de fé. Coisas grandes vão acontecer. A primeira palavra que eu quero liberar, profética sobre a sua vida hoje. Deus quer fazer e realizar coisas grandes na sua vida. Vou falar isso de novo. Deus quer realizar coisas grandes na sua vida. Deus quer realizar coisas grandes no seu ministério. Deus quer realizar coisas grandes na sua família. Deus quer realizar coisas grandes na sua vida financeira. Deus quer realizar coisas grandes à sua volta. Deus quer realizar coisas grandes em você e através de você. Pastor, como que isso começa? Começa com um grão de mostarda. Por isso que a palavra de Deus diz: não menospreze o dia das coisas pequenas. Não menospreze aquilo que hoje você olha é pequeno. Não menospreze aquilo que você olha parece insignificante. Não menospreze aquilo que você olha hoje parece que não dá para nada. Eu quero declarar a grandeza que vem através da palavra de Deus, que seja manifestada na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que todo sentimento de pequenez, todo sentimento de incapacitação, todo sentimento de que não vai dar, eu não acredito, eu vou morrer, agora já era, não tem alimento, eu estou perecendo, João Batista morreu, agora meu coração está quebrado, a dinâmica de parece que você está sendo pressionado de todos os lados, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que a unção do Senhor quebra todo jugo, remova todo fardo, que você sinta um liberar de Deus no seu coração hoje, na autoridade do nome de Jesus. Pode dar um glória a Deus, se você crê nisso. Aleluia! Você vê então, e quando você vai para João, Jesus pergunta, onde? Pergunta para Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? A pergunta era onde? E quando você vê em João, a resposta não foi onde, a resposta foi quanto. Ele não estava falando de valores. Irmãos, hoje é difícil, quando a gente pensa do lado financeiro, como Deus vai fazer, como Ele vai agir. Quando você vê a limitação, muitas vezes vem quando a gente olha quanto. Jesus não falou quanto, Jesus falou onde. E você vê ali que nem os discípulos que caminhavam com ele, que viam os milagres, que viam o que ele fazia, entendiam quem ele é. E quem ele era. Eles não entendiam. E a prova faz isso. A prova tem muitas vezes que ela distorce a ótica. A tempestade, dependendo de como ela vem, ela faz você duvidar de coisas que você acreditava 1 ano atrás, 5 anos, 10 anos atrás. A prova faz você questionar, mesmo sabendo que Jesus é aquele que havia de vir. Lembra, João Batista mesmo passa por isso. Quando ele estava preso, ele manda os discípulos irem perguntar. Ele manda os discípulos irem perguntar, o Senhor é aquele que ia vir ou a gente vai esperar por outro? Porque ele estava preso. Então, na hora da prisão, na hora daquilo que ele estava passando, qual que era o problema? Se Jesus é Jesus, por que ele está permitindo de eu estar nessa prova? Se Jesus é Jesus, por que ele está permitindo eu estar aprisionado? Se Jesus é Jesus, por que ele não me tirou daqui ainda? Por que eu não fui arrebatado daqui para lá? Por que eu não fui tirado ainda dessa situação? Isso, irmãos, acontece com todos nós. Existem provas que mexem com o seu interior. Existem situações que mexem com as suas entranhas. Existem situações que vêm, mas isso também revela áreas que nós podemos crescer. Aleluia! O lugar é deserto. Ele cura a multidão. Os discípulos cansados. Mas Jesus estava treinando eles, gente, para aquilo que ia acontecer lá na frente. Jesus estava treinando esses discípulos para entender. Quando ele pergunta onde, Filipe devia ter respondido o quê? Tu és o pão vivo que desceu do céu. Ele não responde isso. O que ele responde? 200 denários de pão não seria suficiente.
200 denários, acho que é isso, né? 200 dias de trabalho. Ele estava pensando no custo. Ele estava diante do pão vivo que desceu do céu. E ele não conseguia enxergar, diante daquela situação, quem Jesus era. Irmãos, eu oro hoje para que os nossos olhos sejam abertos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em Provérbios, onde não há visão, o povo perece. Onde não há divina revelação, o povo perece. Mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Onde não há revelação na palavra de Deus, onde você não enxerga, você perece. Mas onde você enxerga, então, você prospera. Então eu oro hoje para que as áreas que você não enxerga, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar. No outro evangelho ele fala, ide ver o que tendes. Eles foram procurar e acharam um rapazinho, um jovenzinho. E é interessante isso porque ele manda contar a todos. Jesus não quer deixar ninguém de fora. Eu quero falar isso para você que se sente diminuído, menosprezado, que você sente que você não é e você não está onde você deveria. Para você que fica, e às vezes não só você, mas as pessoas já falaram tanta coisa. Gente, tem hora que não é fácil. Quando você fica ouvindo palavras negativas e pessoas questionando a sua fé, questionando o seu Deus, questionando se você é de Deus ou não, questionando se você se você tem chamado ou não tem chamado, essas coisas machucam. É difícil não pensar que a pessoa não fala de propósito. Mas a gente deve entender isso. Como foi ali a semana passada. É impossível. É impossível que as ofensas não venham. Mas você tem que passar por cima disso. Passar por cima da ofensa. Passar por cima da limitação. Passar por cima daquilo que os outros estão falando a seu respeito. Passar por cima... Lembra? É aquilo que acontece, aquela dinâmica com José. Quem ele pensa que ele é? Você vai reinar sobre nós agora? Está se achando porque teve 2 sonhos? Está se achando porque teve 2 sonhos que aparentemente têm o mesmo significado? Eu quero declarar que essas limitações caiam por terra hoje. Irmãos, porque você vê, não precisa de muito, mas precisa de revelação. Não precisa de muita fé, mas você precisa de uma fé como o tamanho de um grão de mostarda. Então hoje, em nome de Jesus, que essa limitação financeira, talvez, a limitação emocional pode ter perdido alguém. Esse Covid, ele tem vindo de uma forma, você sabe disso, ele tem vindo de uma forma violenta, ele tem atacado muitas famílias, ele tem mexido com muitas vidas. Por isso que eu falo, irmãos, é importante a gente ter certeza de uma coisa, da nossa salvação, e aconteça o que acontecer, nós vamos continuar louvando a Deus. Tem um cântico que eu ouvi no Brasil, uma das viagens que eu tive, eu achei fantástico, que fala sobre isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é isso? Ele é Deus, gente. Nós não entendemos a dinâmica ou o porquê, e talvez algumas coisas a gente vai ter a resposta só lá no céu. Mas eu quero declarar que esse sentimento de ser limitado pelo que acontece à sua volta, porque isso pega. De você ser limitado quando você vê uma tempestade que foge do seu controle. Você ser limitado quando é uma multidão, uma situação tão grande, tantas coisas precisam ser resolvidas. Quando você não tem o dinheiro para fazer aquilo que na sua mente, isso custaria tanto. Isso te limita. Mas eu quero declarar que isso caia por terra hoje. E que você se aproprie, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eles foram procurar, eles encontraram um rapaz. E é interessante isso também, porque quando eles contam o número, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então não é aquilo que eles não contaram é onde estava o milagre. Talvez você está contando com alguém, ou talvez você está contando que o dinheiro, ou que a provisão, ou que o recurso vai vir de uma determinada maneira, mas Deus vai usar algo que você ainda não contou.
Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma situação que você ainda não percebeu. Aleluia! Deus vai usar algo que você não percebeu, mas o milagre está na mão de alguém que não foi contado. Esse é o lugar para dar o glória. Aleluia! Trouxeram o rapaz, ele diz aí, dá-lhe voz de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Talvez os discípulos estivessem pensando, tá vendo, Jesus, é melhor mandar o povo embora. O que a gente tem não é o suficiente. E para contrariar, disse-lhe Jesus, trazei-os. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Gente, para mim isso aqui é chave isso aqui. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica achando, quando eu ter, eu vou louvar, quando eu ter, eu vou agradecer. Você agradece com aquilo que você tem hoje. Você usa o que você tem hoje. Se é 5 pães e 2 peixes, glória a Deus. É louvar a Deus nas coisas pequenas, é você ter um coração grato. É aquela palavra, sabe? Deus ama quem dá com alegria. Essa semana que passou, eu estive conversando com uma pessoa, a gente estava conversando, né, alguns irmãos da igreja, e uma certa família, eles tiraram férias, foram lá para o lado de Savana, que é umas 10 horas de viagem. Então estava, né, o pai, a mãe, o filho, o neto, a neta. E aí um dos caras que estava ali com a gente falou assim, e aí, né, como é que foi a sua viagem, cara? Foi legal, eu vi as fotos, nossa, né, o pessoal estava feliz e tal. Aí esse cara, que é o pai, fala, né, da família, fala desse jeito, ele fala assim, eu não tô nem aí pra essas coisas. Falou desse jeito, meu. Tô nem aí pra essas coisas, não gosto de água, não gosto de praia. Ficou o maior clima. Aí eu fiquei pensando, falei, meu, Deus ama quem dá com alegria. Então o cara foi, deve ter gastado dinheiro, foi pra praia, ficou lá mais de uma semana e volta com essa atitude. Deus ama quem dá com alegria. Eu não sei qual é a dinâmica com a família dele, mas se ele falou isso pra família, com certeza, meu, queimou o filme. Queimou ou não queimou? Entendeu? Você faz algo que é mó legal, bonito, passou tempo com a família, tá lá com o filho, com a neta. Não era um momento de você se alegrar por aquele momento? Curtir aquele momento? Entendeu? Deus ama quem dá com alegria. Então, meu, se você tem essa dinâmica na sua vida, pensa bem nisso daí. Se você faz isso com a sua família, pensa bem. Você está fazendo certo, mas a sua reação queima tudo. A sua reação põe a perder. Por quê? Você não está considerando, você não está se alegrando com aquilo que você tem. Entendeu? Essa semana mesmo, eu tive, né? A família está lá em Kansas City, estão participando de acampamentos e tal, e eu tinha esse intervalo de segunda a sexta só. Entendeu? E o pastor Julian, se você viu a mensagem, está aí de quarta-feira, top. Você tem como assistir essa mensagem, você tem como ouvir uma mensagem sensacional. A oração que manifesta o plano de Deus. Volta lá, vale a pena assistir. É uma mensagem bem rápida, mas poderosa. E eu pensei nisso, eles me chamaram para ir para lá. Agora, são 15 horas de viagem, meu. Então foi 15 horas para ir, 15 horas para voltar, e eu tinha que estar aqui ontem, no sábado, para preparar tudo aqui, para estar tudo em ordem para hoje de manhã. Eu fui e com alegria. Entendeu? Não dava para pegar um avião, não dava para alugar carro, falei, eu dirigi. Deus me deu a graça, fui direto, não parei. Aproveitei aqueles momentos. Tive com pastores ali, um tempo de comunhão sensacional. Tivemos reunião, cheguei na terça de manhã, de madrugada, né? Que eu saí na segunda à tarde. Tivemos reunião na terça. Na quarta tivemos aquela palavra poderosa. Na quinta-feira eles tinham preparado algo, estávamos em... Bom, ao todo eram 7 pastores comigo.
E aí eles falaram, você já foi pescar em alto mar? Meu, eu confesso, eu nunca tinha pescado em alto mar. Foi muito top. Entendeu? Eu não sou de pesca, mas aquele momento de estar junto com eles, de ver aquela dinâmica, de ver cada um deles, entendeu? De como que era, e cada um podia pescar 2 peixes, e quando chegava no limite, a gente voltou. E a gente fez isso. Foi um dia sensacional. Eles prepararam o peixe, a gente comeu o peixe, foi na quinta-feira, e aí na sexta eu já comecei meu caminho de volta. A gratidão a Deus por proporcionar momentos assim. E teve ainda aquela dinâmica, na sexta-feira, eu falei, eu estava a mais ou menos 1 hora de Washington. Eu falei, para quem já viajou 15, 1 hora não é nada. Fui para downtown, na região central ali de Washington, eu falei, eu quero pelo menos liberar algumas palavras sobre essa cidade. Tentei alugar uma bicicleta, a maquininha pegou meu cartão, descontou o dinheiro da conta e a bicicleta não saiu. Logo de cara. Mas eu pensei, isso não vai me parar não. Fui lá, né, tudo cercado, aquele engradado da Casa Branca. Fui depois naquele memorial do Lincoln. Atravessei, fui... Você pode ver, tá tudo aí no Face. Depois fui para o outro lado, lá no Capitol Hill. Porque eu queria declarar. Eu pensei, é um privilégio eu estar aqui. É um privilégio poder pisar aqui. No meio de tanta confusão, onde já tinha acontecido violência, quebradura, e, sabe, destruição, toda aquela dinâmica, e eu falei, eu estou aqui, Senhor, para declarar a paz do Senhor. Eu estou aqui como embaixador do teu reino. Eu estou aqui para declarar que veio o teu reino na terra como ele é nos céus. Eu estou aqui para declarar que haja paz. E, Senhor, eu me alegro por isso. E aí voltei e estou aqui hoje. Deus ama quem dá com alegria. Deu presente para a família, não fica falando quanto custou. Não fica falando quantos meses vai levar para pagar. Isso não é andar com alegria. Saiu para fazer um piquenique, não fica no celular o tempo todo olhando o que tem que fazer, como é que tá, quem que tá conectado, quem tá no Facebook. Saiu para aproveitar a família, aproveite a família. Saiu para passear, passeia. Saiu para jogar boliche, joga boliche. Seja o que for a dinâmica, aproveite aquele momento que é um momento único. Nunca mais vai voltar aquele tempo. Mas faça com que aquele tempo se torne numa memória. Quando você lembra, você fala, uau, foi sensacional. Foi ótimo, foi maravilhoso. Deus ama quem dá com alegria. Não quem dá cobrando, não quem dá com ranzinza, não quem dá murmurando, não quem dá reclamando, não quem dá falando quanto custou, não quem dá colocando peso na pessoa de volta. Olha o que você fez. Tá vendo? Se não tivesse vindo, não teria acontecido isso. Não, apaga tudo isso. Deus ama quem dá com alegria. Ele pega os 5 pães, ele pega os 2 peixes e ele dá graça. E se você quer ver a multiplicação do Senhor, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Mas a multiplicação só acontece quando você pega o que você tem, você reparte com o próximo, e o próximo com o próximo, e você cria uma reação em cadeia, onde nós começamos a compartilhar dessa alegria. Tendo mandado que a multidão se assentasse, tomou os 5 pães, deu graça, abençoou, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E João deixa bem claro, a mensagem ali era para eles entenderem, eu sou, Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o alimento para te fortalecer agora e o alimento que te dá uma vida eterna. Eu sou, Jesus, eu sou o pão vivo. Eles não estavam entendendo essa dinâmica. Era um milagre, era algo que estava acontecendo. Jesus estava demonstrando o poder dele de alimentar uma multidão, de curar a multidão. Deu aos discípulos. O que é o partir do pão? Se o partir do pão tem a ver com o sofrimento de Jesus, se ele fala, eu sou o pão, e o pão é partido,
O pão é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Não é o que a gente fala em relação à ceia? O pão que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Traz à memória que o meu sofrimento foi por você, aquilo que eu passei na cruz foi por você, aquela que as chicotadas e a coroa de espinho foi por você, aquilo que eu suportei foi porque eu tomei o seu lugar para desfazer maldições, para manifestar cura, para cancelar o escrito de dívida contra a minha e a sua vida. Foi por nós. Mas eles não entenderam. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos à multidão. Gente, a gente vê isso, e eu quero declarar isso, porque na hora que a gente está passando a prova, a gente não entende. Mas se ele pode pegar o sofrimento, e quando ele compartilha, isso se torna alimento. Deus é poderoso para usar cada situação onde você foi quebrado. Deus é poderoso para usar cada situação onde algo foi partido, foi quebrado na sua vida. Deus é poderoso para pegar isso e quando você compartilha, alguém é abençoado. Alguém é curado, alguém é encorajado, porque aquilo que Jesus fez, você também faz. E você glorifica o Senhor porque é Ele que te dá força na hora que você é quebrado. Aí quando você vai para Romanos 8, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aí você entende, tudo coopera. Porque você ama a Deus, tudo coopera. Então não coopera para todos, mas para você que ama a Deus, tudo coopera. E algo está sendo produzido. E a prova da vossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, vai trazer glória, vai trazer honra, vai trazer revelação de Jesus Cristo. Todos comeram, ninguém fica de fora, todos comeram e se saciaram, levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, 12, um para cada discípulo, 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e além de crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E é interessante isso, porque João coloca por que ele subiu ao monte, porque eles iam forçar a ele. Eles iam forçar a ele para se tornar rei. Eles iam forçar, eles iam colocar ele numa posição que não era para ele naquele momento. Porque eles estavam vendo só o lado físico, não estavam vendo o lado espiritual. O que Jesus faz então, quando eles estavam tentando forçar ele a fazer algo que não era para ele fazer? Olha aí, outra palavra para alguém. Quando alguém quer te forçar a fazer algo que não é para você fazer e você sabe no seu interior que não é para você fazer, é hora de se separar, é hora de ir para o monte, é hora... Não é monte de cobertor, não. É hora de orar. É hora de buscar a Deus quando alguém quer te levar a fazer algo que você sabe que não é para você fazer. Alguém quer te forçar a fazer algo que não é para você fazer. Não é o momento, não é a hora, não é o lugar, não é o que Deus tem para você nessa hora. Ele se separa para quê? Para lidar com essa situação daquilo que o povo estava querendo fazer. A vontade do homem. Irmãos, é mais importante agradar a Deus do que agradar aos homens. E eu não sei se a gente perdeu isso em algum lugar, porque hoje parece que se você não concorda com o que certa pessoa fala com aquela pessoa, essa pessoa que não concorda se torna inimigo uma da outra. É mais importante nós agradarmos a Deus. O que a palavra de Deus diz? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Que nos últimos dias muitos falariam que o certo é errado e que o errado passou a ser certo. Mas para mim e para você eu quero declarar, é mais importante agradar a Deus. É mais importante você fazer a vontade de Deus. Porque quando você busca a vontade de Deus e você entende essa dinâmica e a sua mente é renovada, lembra Romanos 12:2? Aí você vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não porque o homem quer, não porque certa pessoa quer, mas porque Deus quer. E a sua mente se renova, então você está alinhado com a vontade de Deus. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho.
É, percebe como vai de 0 a 100 tão rápido? 5.000 pessoas, rodeado dos discípulos, a multidão ali, os milagres acontecendo. E agora, todo mundo vai embora. E é você e Deus, sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar. Mais ou menos 3 a 4 milhas, são 6, 7 quilômetros. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Sabe o que eu vejo aqui? Os discípulos que iam continuar, dar continuidade àquilo que Jesus começou, e o inimigo tentando parar cada situação. Gente, se a gente tem prova que você vê que não é normal, você passa por situações que você fala, meu, mas essa, eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, é porque grande é o propósito de Deus na sua vida. Por que o inimigo ia atacar algo ou alguém se não tivesse propósito nenhum? Por quê? Por que o inimigo ia gastar tanto tempo para fazer o que ele faz, para tentar te pegar ou ciladas ou pratos ou situações, se você não tivesse carregando algo mais precioso do que o ouro? Esse açoite veio porque Jesus deu a palavra. Vai para o outro lado. Mas se aquilo não tivesse valor nenhum, o inimigo não teria açoitado, o inimigo não teria confrontado, o inimigo não teria contra eles. Então, quando o levante vem, eu sei que é difícil, porque todo mundo passa, eu passo também. Mas quando o levante vem, a gente deveria entender o quê? Deus tem um propósito maior. O propósito não vai acabar em mim. O propósito não vai acabar em você. O propósito não acabou com as pessoas que já partiram daqui e foram para a glória. O propósito continua. Por isso que nossos olhos devem estar firmados em Deus na hora da prova, na hora da enfermidade, na hora da morte, na hora que falta algo para a gente entender. Opa, peraí. Deus tem algo mais para fazer. Deus tem algo mais para realizar. Olha aqui o que acontece. Entretanto, o barco estava no meio, nem para frente e nem para trás. Não dá para voltar, não dá para continuar. Estava no meio. E no Espírito eu creio nisso hoje. Eu sinto aqui no meu interior. Existem pessoas que estão exatamente aí. Você já caminhou demais para voltar para trás, mas você ainda não chegou onde Deus tem para você. Meu Deus. Você já caminhou tanto, você está no meio. Você não está mais no começo. Você está cansado. Você já remou bastante. Você já passou por muitas situações. Você já recebeu a palavra. Você já viu milagres. Você já viu multiplicação de pão e peixe. Você já viu Deus fazer tantas coisas. Mas eu sinto o Espírito Santo de Deus falando agora. Você está no meio. Por isso que em nome de Jesus, se você não consegue remar, tenha a convicção de que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Tenha esse entendimento, você está no meio e o Senhor vai vir de encontro a você e você vai ter a revelação e o entendimento e você vai ver Ele de uma forma que você não viu e não conhecia antes. Aleluia! Quarta vigília da noite, mais ou menos de 3 às 6 da manhã, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Aquilo que estava tentando cobrir, aquilo que estava tentando afundar, aquilo que estava tentando açoitar aquele barco, aquilo que estava tentando tirar eles do propósito, aquilo que estava tentando desanimar, aquilo que estava tentando colocar a prova na fé deles, aquilo que estava tentando fazer eles retrocederem, ir para trás, ou crer, agora já era, vai ser aqui mesmo, nós vamos morrer, não tem mais jeito. Lembra, eles estavam no meio. Jesus vem andando por cima daquilo que queria afundar. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele caminha por cima da situação que quer nos naufragar, na situação que quer nos afundar, situação que quer denegrir a nossa imagem,
situação que quer pôr à prova a nossa fé, situação que quer trazer dúvida, incredulidade, situação que quer trazer amargura. E outra, já estavam cansados. Estavam cansados, fatigados a remar. Quantos que não estão cansados hoje? Quem diria que a gente passaria um ano 2020 desse jeito? Colocou por terra, sabe? Eu não sou muito de fazer aqueles planos, né? Tem gente que fala e chega pra mim e quer saber. Sério, principalmente aqui, meu. O pessoal qual que é o seu plano para os próximos 5 anos, os próximos 10 anos? Entendeu? E a pouco a pessoa fala de boca cheia porque pra ela funcionou, meu. Entendeu? Tem dia que o meu plano, sabe qual que é o meu plano? Sair da cama. É verdade, meu. Tem dia que o plano ok, hoje o plano, eu vou sair da cama, eu vou tomar um banho, vou escovar os dentes, vou tomar café e vou trabalhar. Esse é meu plano. Entendeu? E para esse povo que tem plano para 5, 10 anos, eles estavam contando com isso agora? Eles estavam contando que no começo do ano ia ter uma situação como essa, né? Que ia matar tanta gente, um vírus que ninguém estava esperando. E agora? Agora a gente vai, agora que a gente está no meio, a gente está no meio do ano agora. O ano não acabou ainda. Mais uma aí para você. Nós estamos no meio. Agora já era. Não vejo a hora do ano acabar. Gente, os outros anos também tinha prova. Eu concordo que essa, olha, fazia tempo que eu não via uma como essa. Talvez uma que próxima foi quando caiu as 2 torres em Nova York. Eu estava viajando e um dos aviões que saiu, que bateu na torre, saiu de Newark, no aeroporto de Newark. Eu saí do mesmo aeroporto 9 horas antes. Aquele ano foi incrível. Mudou muita dinâmica em relação à viagem. Mas essa prova, quem que contou? Então, sabe, não adianta. Funciona, legal, tem que ter um plano, você tem que ter, né? Ok, eu tô saindo daqui, vou chegar aqui. Mas para quem passa, meu, quem tem problema com depressão, com ansiedade, tá passando uma enfermidade, você fala isso para a pessoa? Qual que é o seu plano para os próximos 5 anos? Entendeu? Meu plano é continuar vivo. Meu plano é andar um passo por vez. Sabe? Para você, não estou menosprezando quem funciona em cima desse formato, mas tem gente aqui que não funciona assim. Para mim não funciona. Entendeu? Para mim não funciona. E eu não tenho problema com isso. Para mim não é desse jeito. Eu me programo sabendo que as coisas vão mudar, que existe uma outra dinâmica, pedindo que a vontade de Deus se cumpra na terra como ela é nos céus, entendendo e discernindo algumas coisas, não discerno todas, e ninguém discerne todas as coisas. Entendeu? Você pode ter um entendimento, você pode ter eu acredito que Deus está me direcionando desse jeito. E tem coisas que não adianta a gente orar, repreender, amarrar, jejuar. O que tem que passar, a gente passa. Entendeu? Mas aí que entra, nesse ponto aqui, é isso. Na hora da prova, ele pode se manifestar de uma maneira que você não conhecia ele. Amém? Então olha aqui, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Aquilo que queria, né? Ele tem autoridade, gente, para isso. Os discípulos, vendo-os caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem que acreditar, meu. Jesus andando, a embarcação, o barco era pequeno, não tinha iluminação, não tinha nenhum farol por perto, 3, 6 da manhã, sabe, como que eles iam ver? Respondeu-lhe Pedro, detalhe, o mesmo Pedro que escreveu, nisto vos exultais, anos depois, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando ele escreve isso, ele já tinha passado por aquilo.
Quando ele escreve isso, ele entendeu. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro, esse mesmo Pedro que escreveu isso, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor faz. Eu acho tremendo isso. Eu sei que ele afundou daqui a pouquinho, mas eu acho incrível essa disposição. Se o Senhor faz, eu quero fazer. Se o Senhor cura, eu quero curar. Se o Senhor usa o que está na mão dele, uma multidão é alimentada, eu quero o Senhor usar o que está nas minhas mãos, Senhor, uma multidão ser alimentada. Não é o que a palavra fala de nós sermos imitadores de Deus? Pai, se o Senhor usa situações, o Senhor usa as coisas que não são para confundir as que são. Pai, se o Senhor usa um grão de mostarda para fazer coisas tão incríveis, eu quero isso na minha vida. Se é o Senhor, eu quero andar. Se é o Senhor que está andando nisso, que está me açoitando, eu também quero essa autoridade. Se é o Senhor que está vindo ter um encontro comigo no meio da prova, Pai, que eu possa ser usado para ter encontro com pessoas no meio da prova, no meio da situação, Pai. Eu quero ser usado como um canal para fortalecer. No meio da situação, eu quero andar nessa situação e mostrar para aquela pessoa: você não vai afundar, você vai continuar, em nome de Jesus, se fortalece. Eu estou caminhando em cima dessa situação para declarar que isso vai passar, você vai chegar do outro lado, que o Senhor é com você, Ele não é contra você, Ele é o seu pastor. E nada vai te faltar, aleluia. E ele disse: vem. Jesus não falou: você está louco, Pedro? Quem você pensa que é, Pedro? Como isso é algo para mim? Não, Jesus não colocou uma barreira. Você percebe que as situações estavam tentando colocar o quê? Um limite. Gente, eu quero declarar que toda limitação caia por terra hoje. Toda limitação. Você vê que a limitação emocional, você vê que tinha perdido João Batista, a limitação emocional, a limitação de ter perdido alguém que eles amavam, a limitação financeira, a limitação de não ter alimento para todo mundo, a limitação agora de tentar ir para um lugar que não conseguia chegar. Você vê que toda essa limitação, que toda limitação caia por terra e que você se aproprie dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Ele disse: vem. Você percebe? Ele não falou muita coisa. Não é como um grão de mostarda. Uma palavrinha. Vem. E Pedro, descendo do barco. Para caminhar na vontade, para caminhar na palavra, tem que descer. Não é na soberba, não é no orgulho, não é se achando o cara, não. É descendo. É saindo da zona de conforto. É você saindo daquilo que te segura por tanto tempo. É o barquinho dele. Descendo. Observando o vento forte, teve medo. Observando, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou. Gente, não é lindo isso? Se o Senhor fez, eu posso fazer também. Se o Senhor fez, eu posso fazer. Se Ele anda, eu posso andar. Se Ele multiplica, vou multiplicar. Se Ele abençoa, vou abençoar. Se Ele cura os enfermos, eu vou curar. Esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não se causará dano algum. Em meu nome, pegarão em serpentes. Em meu nome. Vem. Será que Deus está te chamando hoje para que toda limitação caia por terra, que você saia do seu barco, que você saia da sua zona de conforto, que você possa viver no sobrenatural? Será que é isso? Vem.
É um convite. Ele não vai forçar, ele não vai te diminuir, ele não vai menosprezar, ele não vai criticar, ele fala a mesma coisa. Vem. Ele desce, ele anda, mas teve um probleminha. Observando o vento forte. Mas para ele observar o vento, ele teve que tirar os olhos de Jesus e colocou os olhos na circunstância. As coisas estão acontecendo. Mas é nessa hora que a gente tem que estar focado em Jesus e na sua palavra. Vem. Vem. Eu vi agora há pouquinho o Edinho, né? Com a baby dele, a camisa do Palmeiras. Parabéns para vocês, mais uma vez. Mas é único, né? A experiência de criar filhos. E quando eu falei isso, vem, eu me lembrei de como era, sabe? O baby ali, a mamãe segurando, e eu na frente dela falando, vem. Vem. Meses e meses e meses. Você sabe como que é? A criança fica no berço. Começa no ventre quando ela não consegue ficar dentro mais daquele ambiente. Porque ela chegou no limite máximo. Aí ela passa e nasce. E conforme ela vai crescendo, para mim é top aquilo da criança segurando no bercinho assim. E ela ela não imagina que ela está fortalecendo as perninhas. Né? Toda a musculatura está ali. E chama o papai, a mamãe, e está ali. Mas na hora de andar, é assim, ó, vem. Eu estou aqui, vem. Se você cair, eu te seguro, vem. Se você tropicar, eu estou aqui, você vem. E o pai passa essa certeza que ele está ali para que ela possa fazer algo que o pai sabe que ela pode fazer. E aí começa, né, meu? Porque todo mundo tem orgulho não, minha criança andou com 9 meses, com 10, ou com 11, ou com 1 ano. 1 ano? Nossa, a minha andou com 7. Entendeu? Vira meio competição. Mas o ponto é esse. Quando Jesus fala, se ele fala vem, é porque ele acredita também que você pode fazer. Senão ele não falaria. Vem. Pedro, descendo do barco, andou. Então o convite hoje é para você sair desse barco, da zona de conforto, dessa situação que você está acostumado com ela. Mas observa, olha só, veja onde você coloca o seu foco. Observando o vento forte, teve medo. O medo só veio porque ele tirou os olhos da palavra e colocou os olhos na circunstância. Começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé. Meu, já pensou você ter uma fé pequena? Ele afundou. Mas não tem ninguém que fez isso aqui. Então Deus te chama para fazer coisas que ninguém faz. Entendeu? Ele me chama para fazer coisas que ninguém faz. Mas se eu coloco o olho nas circunstâncias, se eu coloco os olhos, não tenho condição, eu não sou capaz, entendeu? Sou do São Lucas. Entendeu? Como já ouvi tantas vezes, tantas pessoas que já falaram, quem você pensa que é, meu? Entendeu? Tentando desencorajar, tentando diminuir, tentando menosprezar, tentando... Entendeu? Eu sei que eu, em mim mesmo, eu não sou nada, não sou ninguém. Se eu sou alguma coisa, não é mérito meu, é do Senhor. Entendeu? Imagina, meu. E é isso que eu tento transmitir quando eu prego, é para quebrar esse formato de que se você nasceu em certo lugar ou fez tal, entendeu? Que você não vai conseguir. É mentira. Nasci, cresci aí, na Vila Alpina. Estudei no Cleómenes Campos, fui para o Casa Santa, trabalhei na General Motors, trabalhava em São Caetano, entendeu?
Mas foi uma palavra que veio, e depois outra, e outra, e outra, e outra, e eu continuei indo, e indo, e indo, porque eu acreditei nessa palavra. Vem. Às vezes afundando, às vezes caindo, às vezes tropeçando, e mesmo assim, quando você tropeça, você não cai para trás, você cai para frente. Entendeu? Superando, crescendo, chorando, jejuando, orando, não entendendo, às vezes pirando, volta para a palavra inicial. É assim, gente. Mas eu continuo indo. Continuo avançando. Às vezes com dor, às vezes com enfermidade que a gente nem sabe o que é. Eu vou continuar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar. Mas eu quero te convidar nessa noite a entender isso. Não desiste. Que toda limitação caia por terra hoje, seja ela qual for. E se você já saiu do barco, lembra, você saiu do barco, você já está no meio. Mas Jesus está ali. E quando ele fala, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, entrando ambos no barco, o vento cessou. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, ele é o mesmo cara, do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Até aqui. Mas eu quero que você tome posse disso hoje. Que toda limitação caia por terra, seja ela qual for. Você viu aqui algumas dinâmicas, e você viu como que ele supre, como que ele cura, como que ele ministra, como que ele encoraja, como que ele libera. Por quê? Para colocar essas limitações por terra, para fazer o que ele faz, para andar onde ele anda, para abençoar, para encorajar, para levantar. Seja alguém assim, um instrumento na vida de alguém, baseado naquilo que Jesus já fez na sua vida. Porque essa é uma hora onde a gente tem que fortalecer um ao outro. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, acho que são 7.000 ou 10.000 quilômetros daqui para São Paulo. E a gente está conectado. Senhor Deus, obrigado pelos esses irmãos, irmãs, familiares aqui, Senhor Deus, queridos pastores, líderes. Eu só tenho que te agradecer, Pai, por tantas amizades no mundo todo. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Eu quero te agradecer por onde o Senhor já nos trouxe. Pai, eu me aproprio disso também, que nós estamos no meio. Não dá para voltar para trás, não dá para voltar para janeiro, mas nós temos que crer que a gente vai chegar até dezembro e vai continuar. Eu sei que tem muitos, Pai, que estão chorando pela dor de ter perdido alguém. E eu sei que o Teu Espírito Santo é poderoso para trazer conforto. É poderoso. Mas eu tenho que crer, Pai, que o choro pode durar uma noite. Nem sempre a noite de 12 horas, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero declarar isso, que a alegria virá. Faz parte, Senhor, o choro. Faz parte essa dor. Mas eu declaro que nem isso vai impedir o que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs, eu quero orar por aqueles que precisam, nessa hora, de cura. Eu quero declarar que o milagre aconteça. Eu quero declarar sobre o nosso sistema imunológico, fortalecimento do alto. Eu quero declarar, Senhor, a unção que quebra o jugo e remove fardos. Eu quero declarar, Senhor, da cabeça até a planta dos pés,
Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre. Eu quero declarar, Senhor Deus, fortalecimento, porque a tua palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, sobre cada um nessa noite, Pai, que essa palavra possa continuar produzindo frutos no nosso interior. Que a gente se aproprie disso, Senhor Deus. Se necessário, nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, mas essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos por essa noite. Valeu! Gente, um forte abraço a todos vocês. Amo vocês. Não vejo a hora de Deus preparar aí, de estar de volta e estar no Brasil. Muito, muito bom. Obrigado por cada palavra, né? Vira e mexe, alguém manda uma mensagenzinha. Isso encoraja muito a gente, tá bom? Um beijo a todos vocês. Você já sabe, se a mensagem te abençoou, vamos compartilhar, vamos abençoar outras vidas. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.